É que você não pode exigir da agricultura que cresce com os maiores índices de produtividade do mundo, incorporando tecnologia, transformando ciência em mais produção, em mais fartura, em mais riqueza, exigir índices de produtividade. Não podemos fazer isso gerando instabilidade, usando uma técnica que é apenas para gerar agitação no campo. Quando você declara uma propriedade improdutiva, você tem que avaliar, isso, se é possível, você produzir de maneira diferente. E nós vamos sim, se Deus ajudar, eu tenho certeza que Ele está do nosso lado, em terminando essa discussão que estamos fazendo com o setor ambiental. Vamos fazer com que o tema seja resolvido na instância própria. Os grandes temas nacionais têm que ser decididos pelo Congresso Nacional e votarmos o novo Código Florestal com base no parecer do Aldo para dar segurança jurídica, tranquilidade e apoio à nossa produção. Não podemos relativizar o direito de propriedade. É o que está sendo feito no Brasil todos os dias. E principalmente disfarçado de bandeiras sociais. Portanto, as bandeiras, as pessoas, as fraquezas e as fragilidades estão sendo usadas para tomarem terras de quem tem. E sobre o peso nas costas dos produtores, uma perda de renda exorbitante todos os anos, um empobrecimento geral, a sociedade ganhando e os produtores empobrecendo. Nós temos aceitado tudo isso silenciosamente, sendo acusados de desmatadores, de destruidores de meio ambiente, recebendo assinte afronta de ministros de Estado, invasões, o nosso direito de propriedade é atingido todos os dias, insegurança jurídica total e absoluta, reintegrações de posse que não são cumpridas. Porque vivemos uma insegurança jurídica sem precedente. Hoje existe no Brasil mais de 16 mil leis hoje sendo aplicada no Brasil em termos da área de meio ambiente. Isso é um absurdo. E que não passou pelo Congresso Nacional. Nós não aceitamos mais, João Batista, remendos na legislação ambiental brasileira. São mais de 16 mil atos que infernizam a vida de quem produz, de quem trabalha nesse país, tanto no campo como na cidade. E nós estamos propondo isso ao Brasil e a sociedade vai decidir isso e com certeza vai pressionar os deputados e senadores para resolver o quanto antes esse cartório ambiental que se criou no Brasil, que não se pode mais fazer nada a não ser através de normas de CONAMA e ambientalistas e ONGs internacionais que estão aí querendo comandar o Brasil e emperrar o processo produtivo. E eu quero falar um pouquinho mais sobre CONAMA. CONAMA é algo esdrúxulo, que ocupa e faz às vezes do Congresso Nacional, usurpa da sua competência. Coisas que são competência do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e dos Senadores, está aí esse CONAMA ocupando esse espaço. O CONAMA precisa ser revisto. O Congresso Nacional tem que tomar coragem para fazer esta revisão. Nós estamos discutindo a reserva legal. A reserva legal é o único país do mundo que tem uma lei que sequestra 80%, 35% e 20%. Das propriedades. Das propriedades. Então nós temos que discutir isso. Além de todos os empecilhos que nós temos na legislação trabalhista, na área inclusive hoje de infraestrutura, de armazenagem, sanitária, de transporte, de sanitária, essa coisa toda, nós temos ainda uma lei ambiental que faz com que o Brasil fique engessado. Então há ainda um grande empecilho no Brasil, que é a legislação ambiental, que impõe em cima do produtor rural aquilo que ele não pode fazer. Desafios da atividade produtiva, dos produtores rurais, os nossos anseios, não terminam e nem se esgotam com a aprovação do Código Florestal, com as mudanças que estão ali propostas. Há outros desafios. Nós temos essa questão da definição do trabalho escravo, que é uma coisa que nós precisamos nos debater. Nós temos essa questão da legislação trabalhista da cidade aplicada ao campo, o que inviabiliza o campo também, é uma coisa complicada que a gente precisa, com coragem, debater também e enfrentar.
Então a nossa batalha não termina com o Código Florestal. Dizer que tem trabalho escravo, aquela pessoa que está lá presa, isso são coisas raras. E se tiver, tem lei suficiente para castigar, tanto na área trabalhista como judicial. Qualquer bandido, por mais perigoso, por maior crime que ele cometa, ele não perde o patrimônio. O patrimônio é dele e da família, ele paga pelo crime, e não com o patrimônio como quer a PEC do trabalho escravo. Temos alguns problemas crônicos ainda não resolvidos na legislatura passada, que é a questão ambiental com relação à questão do Código Florestal especificamente, a legislação trabalhista, que é outra questão que muito interfere na vida do produtor. E eu não vejo como você trabalhar nessa questão do Brasil, do mundo, sem você ter o uso dos químicos, infelizmente. Claro que todo mundo queria orgânico, mas como fazer isso? Nós diminuiríamos a nossa produção a 20%, quem sabe, o planeta morreria de fome. Mas agora, o projeto tem tempo para ser melhorado para os dois lados, né? O lado de proteger a natureza vegetal, mineral e animal, e o lado de proteger a natureza humana. Elas não são incompatíveis, ao contrário. O problema é que gente precisa comer. Nós não somos pandas que se satisfazem com um prato só, né? Folhas de bambu. E para que comamos, alguém tem que plantar. E o mundo também quer comer o que plantamos. E a gente ganha com isso. Então, não dá para ser radical nesse assunto. Se a gente precisa de energia elétrica, também precisa de hidrelétrica no Rio Madeira, né? Mas não podemos destruir a natureza. Já chegam os que destroem a pesquisa, as mudas, as plantações. Então a gente tem que usar a inteligência. Chega de atraso. Não dá para sobreviver numa agricultura do atraso. Tem que prevalecer agora a necessidade de usar a inteligência para não destruir mais e para produzir mais. Sem radicalismos, sem dogmas, sem fanatismos, mas com a ciência e a sensatez da inteligência. Um assunto complexo, onde enquanto a poesia persistir, aonde nós não falarmos e transformar a preservação ambiental em grande negócio, nós não vamos prosperar. A árvore em pé tem que valer mais do que a árvore deitada. Ou nós vamos ficar falando eternamente e nada vai acontecer no país. Quantos países do mundo não gostariam de ter as áreas que o Brasil tem, o clima que o Brasil tem e, principalmente, o conhecimento tecnológico que nós produzimos no Brasil, com todos os nossos cientistas, com a academia e, em especial, quero citar aqui a nossa Embrapa. Portanto, senhor presidente, hoje nós temos um outro Brasil, de um agronegócio moderno, sustentável, exportador, invejado pelos outros países do mundo, de alta tecnologia e precisão, de qualidade e os preços mais baixos do mundo é a comida brasileira. Sustentabilidade é a palavra de ordem, né? Assim, fazer tudo com sustentabilidade. Mas não há dúvida nenhuma, nós temos tecnologia hoje para praticamente fazer tudo. Por várias empresas como a Monsanto, como a Vale do Rio Doce, está nos financiando, como também o Sebrae Nacional está conosco nessa parceria e possivelmente outras empresas que já estão nos ajudando, acabando de fechar os detalhes. E nós ficamos orgulhosos e felizes quando os parlamentares dessa casa possam atender às demandas da nossa CNA. Isso significa que os parlamentares, deputados e senadores confiam na Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, e isso nos dá orgulho, porque nós temos os técnicos, estudiosos, pesquisadores da melhor qualidade nesse país. O agronegócio é do Brasil, é dos brasileiros, um patrimônio nacional. É questão de Estado. Hoje esses brasileiros estão pedindo ao Congresso Nacional socorro, pedindo ajuda ao Congresso Nacional. Porque nós temos algumas pessoas, meia dúzia de pessoas, que não têm o compromisso devido com este país, que está pedindo que hoje os produtores rurais possam arrancar o arroz, o feijão do chão, o café, a cana-de-açúcar, que diminuam a criação de gado para plantar floresta nativa. A punição legal não pode ser encarada como uma vingança, senhor presidente. Recompor 35 milhões de hectares convém a quem, senhor presidente? Convém a quem? Agora a bola da vez é o Cerrado. Estão criticando, massacrando o Cerrado brasileiro como se o Cerrado estivesse sendo destruído. E para que todos possam se tranquilizar, o Brasil tem 206 milhões de hectares de Cerrado,
sendo que 109 milhões, a metade exatamente do cerrado existente no Brasil, não serve para a produção de alimentos. É impróprio para a produção de alimentos. É reserva suficiente para que a biodiversidade, as plantas e os animais possam ter a sua espécie aumentada a cada tempo. Não tenham medo, amigos, colegas senadores e senadoras, e o Brasil que possa estar nos assistindo. Não precisam avaliar a vida dos produtores que têm sofrido e têm sendo massacrados por esse país, perseguidos pelo Ministério Público, pela Justiça, porque querem o cumprimento da lei, claro. Precisamos mudar a lei para dar paz a essas pessoas. Mas se a vida dos nossos produtores não interessa a ninguém, que tenham pena daqueles 43% de todo o povo brasileiro que vive na extrema pobreza, vivendo cada dia, cada mês, com meio salário mínimo, senhor presidente. É dessas pessoas que eu peço que se lembrem, que não podem comprar carne cara, que o preço do frango não pode subir, que o preço do arroz não pode subir, o preço do feijão não pode subir, porque senão nós vamos aumentar ainda mais a pobreza neste país. Muito obrigada. Quero, inclusive, aproveitar o seu programa, o seu site, para poder convocar os nossos produtores de todo o Brasil, que nós vamos precisar de pôr produtor lá. Senão dá a impressão que Brasília é tocado por uma nota só, que ambientalista bate o pé e nós já estamos correndo. É o contrário, nós estamos aqui no interior. Por que os ambientalistas não vêm no interior debater com a gente? Não vêm ouvir o povo do interior, não vêm ouvir aqueles que estão produzindo, que essa legislação está interferindo. Não basta a determinação dos deputados que compõem a chamada bancada ruralista, que são integrantes da frente parlamentar da agropecuária. Nós precisamos fundamentalmente do apoio dos produtores rurais, das entidades ligadas à produção, para que venham aqui em Brasília fazer essa costa larga que a gente precisa, fazer este acompanhamento aqui, esse corpo a corpo com parlamentares. Nós somos uma maioria absoluta no Congresso Nacional, mas nunca tivemos uma organização e uma mobilização necessária. Por isso é que é importante. Eu fico muito feliz em saber, e já ter a notícia confirmada, de que a nossa bancada, a chamada bancada ruralista, está, 80% dela voltou, e da renovação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados sobretudo, muitos são deputados que estão vindo agora pela primeira vez para a Câmara dos Deputados e são comprometidos com o agronegócio. Ou seja, nós vamos continuar tendo uma bancada forte, e tem que ser forte para poder enfrentar esses desafios. Gente, norte a sul do Brasil, preste atenção, hein? Nós não vamos deixar passar essa oportunidade, hein? Vocês sabem muito bem por quê. O sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte.